A pluralidade das existências, a possibilidade do processo de reencarnação segundo descrito na Bíblia. Capítulo 10, da série A Jornada Quântica da Alma, como o tema sugere, e para dar continuidade na série de artigos que retratam um trabalho iniciado em 2014, que visava estruturar uma série de conceitos, e até mesmo baseados na religião, filosofia e na própria ciência, que fariam parte de um livro que tinha por objetivo principal descrever em detalhes todos os processos que levam o ser espiritual ou a alma a se purificar e portanto evoluir. Logo, me deparei com uma questão um tanto polêmica nos meios religiosos cristãos, que seria a possibilidade de um espírito encarnar por mais de uma vez aqui na Terra, o que ao meu ver parecia uma alternativa benevolente por parte de Deus, para que uma alma pudesse aqui novamente retornar na existência humana terrena, a fim de dar continuidade ao processo de evolução espiritual. Assim sendo, como cristão e estudioso das Escrituras Sagradas, iniciei a minha pesquisa e estudo dos textos, em especial do que Jesus Cristo poderia nos ter dado de indicador a este respeito. Vários trechos já são citados pelos espíritas, mas ao meu ver faltava um que não desse nenhuma margem de dúvida a este respeito, pelo menos que retratasse a possibilidade de ter existido tal processo ou ser a reencarnação algo passível de existir, de acordo com a própria providência divina, mas por processo meramente natural. As religiões e crenças espiritualistas já tratam deste processo com certa naturalidade, mas este foi um tema que cria de certa forma uma divisão e grande separação ideológica entre tais crenças e a própria crença cristã católica e protestante. Aqui neste vídeo, pretendo levantar novamente esta questão, não visando criar polêmicas, e sim trazendo para nossa análise dois trechos do Novo Testamento, mais especificamente em Mateus 16 e Mateus 17, onde tal possibilidade é claramente evidenciada, inclusive pela própria palavra de Jesus, que não só se refere a uma crença do povo local de Cesareia, como em Mateus 17, na passagem da Transfiguração, demonstra que um espírito que outrora tinha sido na terra Elias, retorna como João Batista e ainda cita que o mesmo iria retornar ao palco terrestre e em uma nova oportunidade futura para esclarecer, como disse Jesus, todas as coisas. Isto deixa claro que da própria palavra do Cristo e em diálogos com seus discípulos, menciona claramente, sem simbologias ou sentidos figurados, que o povo da época acreditava em reencarnação, e ainda cita que Elias, vindo como João Batista, somente poderia tal retorno ter acontecido em um novo corpo físico, visto que anteriormente, na própria Bíblia, se é citado claramente que ele foi primo de Jesus, lembrando aqui que neste momento da transfiguração, João Batista já tinha morrido, ou melhor, desencarnado, nasceu do ventre de uma mulher, e não poderia ser este evento um caso de ressurreição e sim de reencarnação. Aqui apenas repito o que penso a respeito de Deus, e como cristão e portanto temente a Ele, seria inconcebível limitar o seu poder ou sua vontade, ou seja, se Deus assim quiser que um espírito retorne à Terra, assim o fará, e não cabe a nós queremos limitar nem a vontade e nem mesmo o poder de Deus. Se Deus, portanto, conceder a um espírito a oportunidade de novamente voltar ao palco terrestre, para evoluir e se libertar de suas ilusões e do mundo, e este tiver merecimento, e se tratar de uma alma que clama por tal oportunidade de correção, creio que o Pai não voltaria as costas para seu filho, e tal nova oportunidade seria então um ato divino de misericórdia e de extrema benevolência, algo que teria muita afinidade com a natureza amorosa de Deus, tão citada pelo Cristo. A pluralidade das existências, a possibilidade do processo de reencarnação segundo descrito na Bíblia, é um capítulo de considerações oportunas sobre este tema, que agora procurarei trazer a vocês para que possam refletir a respeito e quem sabe chegar a novas conclusões.
Venho aqui hoje, caros irmãos de jornada, trazer um tema um tanto polêmico nos meios cristãos e para aqueles que não acreditam que haja a possibilidade de uma alma ou de um espírito vir reencarnar aqui na Terra. Mas, estudando o processo de alquimia da alma, o processo de evolução, o processo de descristalização dos nossos pensamentos equivocados, de nossas ilusões e até mesmo do que chamei de ego negativo, compreendi que apenas em uma existência terrena, ou seja, que um espírito vivendo e vivenciando, experienciando a sua atmosfera mental em apenas uma vida corpórea aqui na Terra, seria quase que impossível que haja realmente uma descristalização efetiva de todas as mazelas e ilusões da qual este ser individual carregaria consigo. Existe uma questão muito interessante que é quando podemos imaginar que um espírito que nasce aqui nesse mundo, numa possível primeira existência, carrega consigo o que já é debatido nos meios da psicologia, um inconsciente, uma memória inconsciente da qual já defini como uma memória espiritual. Esse inconsciente, apesar de aparentemente adormecido, chega em alguns momentos a influenciar aqui mesmo em nossa vida, seja se manifestando nos sonhos, seja até mesmo atuando de forma sutil nos bastidores da mente humana. Assim sendo, se nós temos um inconsciente e nele está gravado algum tipo de memória ou até mesmo experiências, a pergunta natural que poderíamos fazer é: da onde vêm estas experiências, esta memória? Provavelmente deveríamos ter vivenciado elas. Dando exemplo simples, às vezes aqui na Terra, nessa vida, podemos encontrar alguém, conhecer essa pessoa e, de uma forma não compreensível pela razão, podemos ter certas sensações, sejam elas boas, sejam elas não tão boas. Isso indica, provavelmente, que este espírito, que essa alma não nos é, digamos assim, desconhecido. E as sensações normalmente são inerentes a alguma experiência no pretérito. Logo, a existência do inconsciente, e aqui falo do inconsciente individual, que se liga ao inconsciente coletivo, obviamente, mas o inconsciente individual seria o indício de que, de alguma forma, já experienciamos aqui na Terra em outras vivências. Portanto, deveríamos entender também que o tal ego negativo existe, sim, aqui adquirido nas experiências dessa vida, pela influência familiar, pela influência do meio onde estamos vivendo. Mas, e o inconsciente? Por que esse se manifesta? Porque às vezes temos sonhos em que a razão não os compreende. É uma manifestação natural que todos nós, em algum momento da vida, podemos experimentar. Como explicar este inconsciente? Da onde vêm essas memórias? Assim sendo, elaborei uma série de artigos sobre o processo de evolução
e o processo alquímico da alma. Mas cheguei ao ponto de um limite que, de certa forma, restringe este processo, limitando-o apenas em uma existência terrena. Estudando filosofias espiritualistas e estudando inclusive a Bíblia, o livro sagrado, que é a referência máxima ao povo cristão, percebi que na própria Bíblia está descrito claramente a possibilidade de um processo reencarnatório. E é exatamente para que possamos refletir nesta possibilidade, utilizando textos da Bíblia Sagrada, inclusive de uma versão católica, a qual vamos poder acompanhar e dirigir a atenção para dois trechos onde podemos observar que, pelas palavras do próprio Jesus Cristo, vemos que ele não só retrata a possibilidade da reencarnação, como também, na sequência de textos, vemos claramente que a ideia da reencarnação era até mesmo comum entre o povo judeu. Vou aqui utilizar os textos da Bíblia Sagrada Católica, traduzido pelo Centro Bíblico Católico, na 12ª edição. Mas podemos encontrar esse mesmo trecho em outras Bíblias, inclusive na versão internacional e tantas outras que, na verdade, podem mudar um pouco o texto, mas o significado, com certeza, é idêntico. Antes de iniciarmos a análise dos textos bíblicos, gostaria de dizer que sou, sim, cristão, que respeito as filosofias e as religiões espiritualistas, da qual também as estudo, mas como cristão me deparei com esta questão da pluralidade das existências. Então, em um processo de reanálise, fui buscar na Bíblia uma explicação, se porventura haveria nela algum trecho que deixasse claro, ou até mesmo que evidenciasse uma possibilidade de haver tal processo. Vamos iniciar então a análise do trecho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Bem, aqui já poderíamos ver algo estranho. Primeiramente, gostaria de dizer que na Bíblia existem dois termos quando se referimos a Jesus Cristo. Um, o termo Filho do Homem, e dois, o termo Filho de Deus. Na minha compreensão, quando é dito Filho do Homem, significa Jesus encarnado. Filho do Homem, quando se é dito Filho de Deus, se refere ao Espírito de Jesus, ao Cristo. Mas voltando a esse trecho, nós vemos Jesus chegando em Cesareia. Cesareia era um local, um povoado. Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos quem o povo achava que ele era, ou melhor, que o Filho do Homem era. E aí os discípulos respondem, aí vemos que os discípulos respondem que uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Estranhamente, há uma menção de que Jesus poderia ter sido
um dos profetas? Elias? Jeremias? Fui buscar na história do povo judeu se realmente o povo judeu acreditava em reencarnação. E para meu espanto, realmente, os judeus acreditavam em reencarnação. E por que esse povo, que acreditava na possibilidade de Jesus ter sido um dos profetas, Jeremias, Elias, por que esse povo, que era judeu, que admitia a reencarnação, e por que Jesus menciona exatamente isso? Aí vemos logo em seguida, dando continuidade a esse trecho, no versículo 15. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondeu: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então disse: Feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que estás no céu. Olhem que interessante. Jesus pergunta a Pedro: Quem eu sou? E Pedro diz: É Cristo, o Filho de Deus vivo. A menção de Pedro não é ao corpo, tanto é que Jesus disse: Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto. Ou seja, não foi apenas a visão da vida corpórea, desta visão de Jesus como um ser encarnado, e sim a origem, a procedência do verdadeiro Espírito de Jesus. É como se Pedro tivesse olhado para dentro e enxergado que Jesus Cristo era realmente o Cristo, o Filho de Deus vivo. E vemos que no versículo 20 desse mesmo capítulo, vemos: depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Ou seja, Jesus pede aos discípulos que não digam a ninguém que ele, Jesus Cristo, era na verdade o Cristo encarnado. Aqui nós vemos uma coisa interessante. É exatamente a ideia de que o povo judeu acreditava em reencarnação. Isso está de uma forma clara descrito nesse trecho, onde o próprio Jesus pergunta: quem o povo acha que é o Filho do Homem? E os discípulos respondem: pode ser um profeta, pode ser Elias, pode ser Jeremias. Ou seja, ali havia um diálogo fazendo menção a um processo de reencarnação, e não simplesmente da encarnação de Cristo na Terra. Por que então, se haveria uma possibilidade de Jesus ter sido Jeremias ou Elias ou qualquer um dos profetas, isso significa que esse povo acreditava sim em reencarnação. E da boca do próprio Cristo ele faz a pergunta: quem eu sou? Em verdade, né? Em essência, não o Filho do Homem, o Filho encarnado, mas sim quem eu sou em espírito. E foi aí que Pedro diz que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vamos então dar continuidade a um novo trecho. Esse é mais interessante porque em Mateus 17 nós vemos algo ainda mais incrível, que é o processo de transfiguração, onde Jesus pega alguns dos discípulos e leva para o alto de uma montanha. Então vamos ao trecho. Mateus capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes
de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhes: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouviu. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhe fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em seguida, os discípulos o interrogaram: Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes, fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo, farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. Bem, vamos aqui verificar que, nesse trecho de Mateus, está não só claro a possibilidade da reencarnação, como da boca de Jesus, das palavras de Jesus, ela se confirma. Pelo menos a possibilidade de algum espírito retornar à Terra. E digo isso porque, primeiramente, está muito claro nesse trecho que Jesus aparece para os discípulos de uma forma diferente, resplandecente, com as vestes brancas, como o sol brilhando. Do lado, Moisés e Elias, ambos que já não estavam mais na terra, ou seja, Moisés em espírito e Elias em espírito, e Jesus se manifestando na sua real forma, como Cristo. Aí vemos que no versículo 10, textualmente, está descrito que os escribas dizem que Elias deve voltar primeiro. Olhem bem, os escribas, os judeus, escribas, dizem que Elias iria retornar à terra. E Jesus responde: Elias de fato irá voltar e restabelecer todas as coisas. Mas Jesus também disse: Elias já veio, mas não o conheceram, e fizeram com ele tudo o que quiseram. E ainda fez uma menção, que do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem, Jesus encarnado. E por fim, os discípulos compreenderam que ele lhes falava de João Batista. Vejam que nesse trecho, sem alegoria, sem simbologia, está literalmente dito que Elias já havia retornado como João Batista e que iria retornar de novo, porque Jesus disse que ele iria ainda retornar para restabelecer todas as coisas. Então aqui não é nenhum personagem bíblico que diz, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, o Messias, que faz menção clara à possibilidade de haver uma reencarnação. Ou seja, nesses 2 capítulos, Jesus faz referências diretas à possibilidade de um espírito retornar à Terra. Já não é ninguém mais, é o próprio Cristo. Então, por que
eu me pergunto, por que nós cristãos temos o hábito de limitar o poder de Deus? Se Deus achar que algum espírito deva voltar aqui, seja por qual motivo for, ele o fará. E aí eu me perguntei, por que a religião cristã, a religião católica em especial, nega a possibilidade da reencarnação? É muito estranho, porque se nós seguirmos a tradição judaica e compreendermos que o próprio povo judeu acreditava na possibilidade de reencarnação, até mesmo por esses trechos, nós vamos indagar por que então a reencarnação, como possibilidade de um espírito dar continuidade ao seu processo de evolução, de alquimia, de salvação, por que isto foi limitado? Porque não se admitiu que Deus, na sua infinita bondade, pudesse conceder a uma alma o retorno aqui na Terra para que ela continuasse o seu processo de alquimia mental, para que ela conseguisse continuar o processo de depuração de suas vestes mentais, como já citei lá, sujas no paraíso, sujas, impregnadas de ilusões, de falsas ideias, do conceito do mal, que não é inerente ao verdadeiro reino de Deus. Vamos entender então que existe talvez um motivo para que isso seja talvez negado. E eu remonto a história, inclusive da igreja, que infelizmente criou o dogma da ressurreição, fazendo com que a reencarnação fosse simplesmente negada. E me vem à mente o seguinte: se nós, espíritos, em processos de despertar, de salvação, e aqui cito salvação de nós mesmos e do mundo, consequentemente, das ilusões do mundo, se nós estamos aqui nesse processo sem a possibilidade de uma nova chance de continuidade dessa depuração, nós estaríamos limitados, evidentemente. Mas aí vem uma ideia, a ideia do inferno, do purgatório e do céu. Ou seja, se nós em uma vida não conseguíssemos, de uma certa forma, nos tornarmos pessoas melhores, boas, nós iríamos, vamos dizer, na pior das hipóteses, para o inferno. O inferno, quem vai para o inferno fica no inferno, não sai do inferno mais. É o fogo eterno. Ótimo. Nós vemos a ideia do céu, que quem já despertou, quem já se purificou, quem já melhorou, vai para o céu e pronto, está no céu, não sai mais do céu. Aí nós vemos o purgatório. O purgatório é um lugar de expiação do espírito, da alma, e ficaria ali entre o céu e o inferno. Ou seja, não teria salvação e também não teria condenação eterna. Mas aí vem uma questão interessante. Sem o processo da reencarnação, quem realmente estivesse no purgatório teria uma forma de sair do purgatório, que era aqueles que aqui estavam na Terra, os familiares, as pessoas que amavam essa pessoa, pagarem um tributo à igreja pela chamada indulgência, e logo a igreja salvaria essa alma do purgatório, pelo pagamento de uma moeda de ouro, por exemplo. Então, a ideia do inferno eterno, assim como do purgatório, era muito interessante para a própria igreja, porque isso favorecia a igreja a vender a salvação, com isso angariando fundos e recursos materiais. Tanto é verdade que Martim Lutero, em suas 95 teses, questionou a cobrança da indulgência. Ou seja, Martim Lutero foi contra a igreja romana sobre o pagamento da salvação, ou seja, a compra dessa salvação pelo ouro, pela prata.
Por esse motivo, se olharmos na história, vemos que Martim Lutero levantou esta questão bem no momento em que a igreja estava angariando fundos para a construção da Basílica de São Pedro, onde vemos que as 95 teses de Lutero, que era um teólogo, um mestre, numa universidade de teologia na Alemanha, ligada à Igreja Romana, que este teólogo e mestre estava, de certa forma, criticando e até mesmo condenando esse pagamento. Ou seja, para a Igreja isso não era nem um pouco interessante. O que também me chama a atenção é que hoje a Igreja não cobra mais a indulgência. Ou seja, a Igreja aboliu a cobrança de indulgência, ou seja, não existe mais essa prática por parte da Igreja, de que você possa ir até a Igreja e pagar para salvar algum ente que já partiu, que estaria no suposto purgatório, ali preso, né? Então, isso faz com que eu acredite que a própria Igreja já aceitou as teses de Lutero. Porque se ela aboliu essa prática, se ela já não faz disso algo natural, significa que a própria Igreja já considerou que era um equívoco. Ou talvez já não necessitasse tanto desse recurso. Mas o mais interessante é que, mesmo a Igreja Católica abolindo a cobrança da indulgência, nós vemos que em nenhum momento ninguém diz Lutero tinha razão. É incrível como que o ser humano às vezes admite até o próprio erro, muda, mas é muito difícil ele admitir perante os outros que estava realmente equivocado. E assim eu lamento que a própria ideia da reencarnação não foi levantada nos meios cristãos. Porque o meu intuito aqui, é lógico, dizer a vocês que sim, existe a possibilidade de Deus conceder a uma alma uma nova possibilidade de continuar o processo, ou seja, de transformação, de limpeza das suas vestes mentais, que uma vida apenas seria muito pouco e estaríamos entregues a simplesmente alguém pagar para estarmos livres. E assim venho trazer aqui apenas uma visão pessoal, embasada, é claro, em um texto bíblico, para que nós cristãos possamos refletir que se Jesus, sim, claramente colocou a possibilidade de um espírito retornar por esses dois trechos, porque nós ainda somos tão relutantes em admiti-la? Porque nós cristãos temos uma visão tão preconceituosa quanto muitas crenças que antecederam inclusive a fé cristã, a doutrina de Cristo, que já admitiam a possibilidade de uma reencarnação? Isso cria muita desavença, isso cria separação, enquanto que na própria Bíblia vemos Jesus textualmente confirmar a possibilidade de uma reencarnação. Tanto ele poderia ter sido uma reencarnação de Elias, de Jeremias, como ele diz que João Batista era Elias reencarnado e que iria voltar ainda para esclarecer todas as coisas. Então nós temos aí dois processos de reencarnação de um mesmo personagem, de um mesmo espírito. Não há o que contestar. Mesmo porque, como disse anteriormente, o povo judeu acreditava, os escribas acreditavam. Os escribas eram aqueles que escreviam as leis, que escreviam, que transcreviam as escrituras sagradas. Faziam parte, dos conhecedores das escrituras. Então aqui apenas quis trazer esta visão, para que a gente possa refletir
e abandonar de vez alguns dogmas que na verdade nos limitam e limitam a própria bondade divina em poder conceder a uma alma a possibilidade de se libertar. Porque vemos claramente que no Apocalipse estaríamos de frente ao Cordeiro de vestes limpas, provavelmente resplandecentes como Jesus. Então aqui gostaria de encerrar convidando os amados irmãos, em especial o povo cristão, para que reflitam nesses dois trechos da Sagrada Escritura, para que a gente possa, sem preconceito, de mente aberta, estar compreendendo que sim, existe a possibilidade da reencarnação. Não de uma forma talvez banalizada, né? Como alguns acreditam que isso é um processo, apesar de natural, mas que nós podemos cometer erros e não promover a nossa mudança, né? E que, é porque vai ter outra oportunidade. Não é nesse sentido. Eu acredito que Deus sim concede a oportunidade, mas que também tem que haver um merecimento. E quanto aos missionários que pela terra passaram na condição de mestres, a eles sim é concedido, até mesmo pela bondade de Deus, para que nós possamos aqui na terra receber instruções e ideias para que nos libertemos dos grilhões da ignorância. Queria também dizer que, independente da postura das igrejas, em especial da Igreja Romana, em continuar promovendo por muito tempo a ideia da punição eterna, a ideia do pagamento do perdão, ou melhor, da salvação, creio que também existe a necessidade de estar revisando os seus conceitos, porque hoje é quase que impossível a gente não acreditar que haja a possibilidade de um espírito aqui na Terra retornar. E que essa ideia de que uma reencarnação seria impossível limita-nos de uma forma até mesmo conceitual sobre a possibilidade de termos sim uma nova oportunidade diante, é claro, de um processo de concessão pelos nossos méritos ou até mesmo pelo nosso real arrependimento. Assim, vejo na doutrina de Jesus Cristo uma doutrina 100% espiritualista. O objetivo, creio eu, ser demonstrar a bondade de Deus. Talvez por isso Cristo e sua vinda aqui na Terra eliminou o pecado, ou pelo menos aquela visão punitiva de um Deus vingativo, de um Deus implacável, de um Deus que não perdoaria uma falta. E eu digo que o processo de reencarnação é exatamente a demonstração dessa incrível bondade e do amor de Deus por nós, as criaturas. É certo que, olhando para a parábola do filho pródigo, vemos que saímos da casa do Pai para ir para o mundo, e no mundo estaríamos permanecendo até que nos arrependêssemos e reconhecêssemos que lá na casa do Pai estaria o verdadeiro reino inerente à nossa natureza e essência. Gostaria de dizer que ao irmos para o mundo, nada impede, nesse conceito reencarnatório, que continuemos reencarnando no mundo, para um dia então despertarmos para a realidade do Espírito e aí não mais necessitarmos de reencarnações em planos materiais densos ou em mundos de expiações e provas, como dizem. Então isso comprova que nos é concedido sim a experiência do mundo. Ela nos é útil em um processo de depuração mental e espiritual, mas que não devemos fazer
deste processo algo comum, simplesmente nos mantendo estacionados na necessidade de despertarmos para as realidades do espírito. Porque isto significa que assim nos mantemos presos a existências em planos ainda de provas, exatamente para promovermos esta alquimia mental. Espero também que para aqueles que não compactuam com essa ideia, que encarem como apenas um ponto de vista. Mas eu quis trazer a vocês esta visão baseada na Bíblia, porque creio que este livro sagrado contém muitos fundamentos importantes. Apenas alguns foram desprezados ou ignorados, até mesmo por uma causa não tão digna, mas que cabe a nós, pelo nosso nível de compreensão, podermos tirar a nossa própria conclusão. Assim encerro dizendo que, como cristão, creio que o processo de pluralidade das existências é sim algo passível de ser real. E, portanto, devemos entender que o nosso inconsciente seria exatamente o banco de memória de experiências do pretérito, que, como disse sutilmente, pode este interferir em nossa vivência atual, mas que está dormente ou adormecido exatamente para termos uma nova oportunidade de experimentação mais liberta. Porque se assim viéssemos e tivéssemos noção de tudo o que aconteceu em outras vidas, realmente essa existência seria uma verdadeira loucura, olhando no aspecto mental. Então também esta memória que se mantém ainda um pouco desconectada nos bastidores, pelo menos a nível racional, tem também um objetivo prático de nos dar uma nova oportunidade um pouco mais liberta dessas experiências do passado, mas não tão liberta quanto podemos imaginar, porque o inconsciente pode se manifestar sim. É o terceiro porão. Como digo, nós temos a memória racional, a memória emocional, o subconsciente e o inconsciente, onde pode haver, por um processo natural de resgate, a passagem ou a transferência de informações. Mas isso vou deixar para os próximos artigos, onde pretendo, de uma forma bem simples, retratar esse processo de alquimia da alma. Pois estamos aqui em uma jornada, e não apenas em uma jornada existencial. Estamos viajando pelo universo para nos libertar cada vez mais do senso do egoísmo e nos reintegrarmos à verdadeira realidade, que é a realidade da doação, do amor, enfim, de vivermos como uma grande família espiritual em prol de um bem comum. Paz, amor e luz. Gratidão por ter assistido. Se gostou do vídeo, dê um like, compartilhe e subscreva o canal para receber notificações acerca de novos vídeos. Namastê.